Shalom, querido, shalom, bom dia. Tava vendo se estava ligado. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Mamon, né? E é um tema onde as pessoas têm uma certa curiosidade, têm vontade de aprender. Mas, queridos, como é um tema, como essa questão financeira, ou como a gente está falando aqui nessa sexta semana, essa questão econômica, é um tema difícil de ser tratado, até mesmo de ser ensinado. Por quê? Porque existe, a gente não pode negar, existe muito engano no meio do evangelho. E existe muito cristão não tratado no caráter, que quer usar o evangelho como fonte de renda. Queridos, a Bíblia diz, se eu não me engano em Coríntios, que aquele que serve ao altar, do altar se alimenta. Então, assim, de verdade eu não vejo problema em nenhum líder que está servindo no reino, o reino sustentar. Porque isso é bíblico, isso não tem problema. O que eu vejo problema são pessoas usando o reino ou usando situações para tirar recurso. Porque quando eu estou no reino, o reino vai me sustentar, mas daí quem dá? O Senhor. O Senhor que vai mover corações, o Senhor que vai mover pessoas, o Senhor que vai dar ideias, o Senhor que vai trazer circunstâncias de sabedoria, como a gente falou essa semana, né? Lá do Salmo, que a lei do Senhor é boa, e o Senhor dá a sabedoria aos simples. Então é o Senhor quem vai fazer, e é o Senhor que vai acrescentar, o Senhor que vai trazer a quantidade de pessoas, é o Senhor que vai fazer. Mas muitas pessoas, muitos queridos, estão dentro dos ministérios, estão servindo a Mamon, achando que estão servindo a Deus. Vamos ler aqui para eu pegar uma linhagem de raciocínio, e eu sei que eu estou falando bem pausadamente e tal, porque, volto a dizer, né, é um tema que você tem que ficar cuidando com as palavras, porque tem um monte de gente assistindo, e o desejo do meu coração é realmente ser sal e luz aqui, e tirar a escama dos olhos, mas eu sei que daí no meio, né, tem de tudo, tem aquele que concorda, tem aquele que não concorda, tem aquele que assiste para aprender, tem aquele que assiste para criticar, e a intenção aqui não é causar discórdia, nem me opor a conhecimento de ninguém, mas é trazer a verdade a qual eu tenho vivido. Vamos ler aí Mateus 6, texto bem conhecido, né? A gente vai começar no 19, e a gente vai até o 24, tá? Vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui fala assim, olha, não ajunte tesouro na terra. Porém, os pais entesouram para os filhos. Então, como que eu vou entesourar? Como que eu vou guardar? Como que eu vou deixar herança se a Bíblia está dizendo que eu não posso juntar tesouro na terra? Parece que esse texto, se você lê ele fora de contexto e com o coração meio perturbadinho, parece que é um texto que está nos levando ao consumismo, né? Tudo aquilo que vem em sua mão, você torra tudo, porque você não pode juntar tesouro aqui nessa terra. Vamos para o 20 para depois a gente fechar tudo isso aqui. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, é para juntar tesouro. A questão é o lugar que eu estou juntando tesouro.
Porque está falando de ferrugem, está dizendo de coisas que podem ser destruídas, que podem ser corroídas, que podem ser colocadas a perder. Já aconteceu com você de você guardar algo? Eu lembro uma vez, meu marido tinha um DVD portátil de carro, e as crianças eram pequenas e ficavam mexendo no controle, né? E ele pegou aquele controle e guardou. Guardou o controle para não perder o controle, para não estragar o controle. E passou o tempo, quando ele foi pegar o controle tinha enferrujado todo, tinha corroído todo, não prestava para mais nada. Então, tá falando de coisas assim, que a gente guarda e que não vai ter proveito. Né? Vamos lá, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. 22. A candeia do corpo, que daí a gente já leu isso aqui, né? Semana passada. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são. Querido, isso aqui mostra que a minha visão pode ser totalmente errada acerca de uma circunstância ou de uma situação, ou até acerca de pessoas. Porque se os meus olhos estiverem em trevas, eu vou ver pela ótica das trevas. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa desconfiada. Eu sou uma pessoa desconfiada. E daí eu não vou confiar em ninguém, porque para mim todo mundo vai pisar na bola. Mas o problema não está nas pessoas, o problema está em mim. Só que eu enxergo através da lente da desconfiança. Aqui está falando de tesouro e está falando de trevas. Então, está falando de tesouros, de questões financeiras. Então, se a lente que está em mim são lentes más, eu vou olhar. Agora vamos colocar para esse contexto que eu falei, que às vezes é até difícil de falar. Eu vou colocar olhando todos os pastores como ladrão, porque pastor é tudo ladrão. Você já ouviu isso? Eu já. E não é fácil ser pastor, eu ouvi isso não, queridos. Mas a gente tem que morrer, né, para nós mesmos e viver para Deus. Jesus foi chamado de Beuzebu, né? Ser chamado ladrão não é nada. Então assim, todos os pastores são ladrão? Não. Tem pastor ladrão? Tem. Mas qual é o problema daí neste caso? Não é o pastor ser, porque o pastor ser, queridos, ai daquele. Se tem uma coisa assim que eu aprendi, sabe? E eu não me preocupo mais, se eu puder eu ajudo, se não tiver espaço eu fico de boa. O fulano tá causando um escândalo na igreja, queridos. Ai daquele que serve de pedra de tropeço, queridos. Preocupa não. Preocupa não. Se é uma coisa que você não precisa se preocupar, é isso. Se você puder ajudar a levantar a pessoa para ela sair disso, glória a Deus. Se você não puder, fica de boa, porque vai chegar o dia. Vai chegar o dia onde o Senhor vai separar bode das ovelhas, o Senhor vai separar o trigo do joio, o Senhor vai trazer a colheita para toda a semeadura. Fica de boa. Isso não tem para onde correr, isso vai acontecer. Se não houver arrependimento no meu coração, fica de boa. Mas aqui eu quero que você entenda o quê? O Senhor não está confrontando nesse texto, o Senhor não está confrontando aquilo que acontece fora, o Senhor está confrontando aquilo que acontece dentro. Se os meus olhos estiverem em trevas, quão grandes trevas eu estou? Eu vou enxergar tudo por essa lente, por essa visão das trevas. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E daí, queridos, aqui, eu falei que a gente vai, essa semana, tratar um pouquinho, né, acerca de Mamon. Tem até alguns vídeos aí que eu estava lendo um livro, na verdade, estava ministrando acerca de um livro, e eu preciso encerrar isso, que eu não gosto de deixar nada aberto, mas eu não tive condição ainda de fazer isso. Nós
criamos, e a gente sempre faz isso, queridos, a gente cria pensamentos e conceitos para amenizar os erros que nós cometemos. Então, o que que a gente pensa? Que Mamon, ele vai entrar nas finanças de quem não é fiel, de que Mamon age juntamente com o cortador, migrador e destruidor. E na verdade, queridos, não é isso. A palavra Mamon é dinheiro, ok? É dinheiro, é espécie, moeda de troca. Então, a gente liga isso ao mundo espiritual porque Jesus traz essa preocupação dentro desse texto de Mateus 6 que a gente leu, 6. Deixando bem claro, vocês não podem servir a dois senhores. Por quê? Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Eu pretendo nesses... Eu nem falei que dia é a contagem do Homer hoje, né? Hoje é o 38º dia da contagem do Homer. E eu pretendo nesses 5 dias que virão aí, né? Nesses próximos 5 dias contando com hoje, falar um pouquinho sobre as obras de Mamon. Porque daí entra uma questão, Mamon é um deus ou não é um deus? Os registros antigos não relatam muito acerca disso. Mas vocês lembram que eu falei acerca da cultura? Que toda cultura é um culto e por trás desse culto alguém está recebendo adoração? O Senhor aqui, o próprio Cristo diz, olha, não acumulem tesouros aqui na terra. O que o Senhor estava dizendo? Não coloque o seu coração nos tesouros dessa terra. Ele não está dizendo que não era para ter, queridos. Em nenhum momento o Senhor disse, olha, sejam pobres, miseráveis, porque eu fui pobre, queridos. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu achar aqui. Segunda Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Daí você pode me dizer um monte de coisa, mas o que Jesus estava dizendo assim, ele tinha de tudo, riqueza. E daí eu não vejo essa questão somente olhando as finanças, mas eu vejo que também estavam as finanças. Jesus se esvaziou da sua glória. Ele deixou o lugar, queridos, não existe lugar mais rico que o céu. Mais puro, mais santo. Queridos, eu fico imaginando, se a gente se perde aqui com a beleza de pedras preciosas, eu fico imaginando o que é o céu, a Nova Jerusalém. Que os portões são pedras, sabe? Eu fico imaginando o tamanho da grandiosidade. Então Jesus deixou tudo isso para quê? Para ser pobre de marré, 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 e a gente viver uma vida miserável? Não, o texto diz que ele se fez pobre, e eu quero te dizer que esse texto, quando diz ele se fez pobre, não está dizendo que Jesus não tinha nada. Queridos, a família de Jesus era empresários. As mulheres serviam Jesus com tudo que era necessário. Uma parte dos discípulos, cobrador de imposto, muito dinheiro, pescadores, não pensa que era esses ribeirinhos, nossa, que não. Eram navios de alto mar, queridos. Sabe? Não era coisinha, não. Era um povo que tinha dinheiro. Até mesmo porque, em Israel, o pobre é mais rico que nós. Israel não tem essa cultura de pobreza e miséria que nós temos. Então, não pense que naquele tempo eles estavam passando fome, não. Porque não estavam.
Jesus se fez pobre mediante aquilo que ele tinha. Comparado àquilo que ele tinha, ele deixou aquilo para vir aqui. Para quê, queridos? Para quebrar o espírito de pobreza e permitir que nós fôssemos ricos, que nós fôssemos abundantes. E daí ele vem trazendo esse texto de Mateus 6. Olha, vocês não acumulem tesouros aqui. Então, assim, não coloque o seu coração no dinheiro. Porque tudo isso vai se perder, tudo isso vai passar. Acumulem tesouros nos céus. Então, que tudo aquilo que você tem sirva ao Senhor. Tem conhecimento? Sirva ao Senhor. Tem dinheiro? Que o seu dinheiro sirva ao Senhor. Tem saúde? Que a sua saúde sirva ao Senhor. Tem casa? Tem carro? Tudo é para servir ao Senhor. Porque nós somos mordomos, queridos. Presta atenção. A gente fala do governo, de estarmos posicionados, e temos que estar, porque somos reis e sacerdotes, mas o nós sermos reis não é o rei impetuoso que manda e tem servo, não. Não foi esse modelo que Jesus nos deu. Jesus é o rei dos reis. E ele não teve problema em servir, porque ele tinha uma identidade alinhada. Então ele veio aqui, ele andou com o povo, ele curou, ele tocou, ele abraçou, ele chorou, ele curou enfermo, ele ressuscitou mortos, ele lavou pés. Ele... Entendeu? Mas ele é o rei. Então o Senhor está dizendo assim, olha, a riqueza que você tem que acumular é a riqueza que vai para a eternidade. E daí a gente vê um monte de coisa, por exemplo, aquele texto que Jesus diz assim, olha, aqueles que estão à minha direita eu direi, entra no gozo do seu Senhor, por quê? Porque eu tive fome, você me deu comida, eu estava preso, você me visitou, eu tive frio, você me vestiu. E daí eles falam assim, Senhor, como que a gente fez isso? Não, o dia que você fez um dos pequeninos, você fez a mim. Então o Senhor está dizendo de isso é acumular tesouro no céu. Essas três coisas que o Senhor falou aqui, entrou dinheiro. Dei comida, eu tive que comprar para fazer alguma forma. Eu tive para saciar a fome, eu tive que investir dinheiro. Roupa, eu tive que investir dinheiro. Visitas, eu tenho que investir dinheiro. Não, para visitar não tem não. Tem, queridos. Por exemplo, presídio que é longe. Então, para eu visitar, tem toda uma questão de trâmite, de condução, de ir, de vir. Eu já fiz, eu já tive célula no presídio. E eu sei que gasta. Até mesmo porque quando a gente vai fazer visita a presos, geralmente a gente não vai de mão vazia. A gente quer levar um bolo, um negócio, porque é algo que eles não têm lá. Então, todas as esferas aqui estão envolvidas em finanças. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, aquilo que você tem, usa isso como instrumento para você acumular tesouro nos céus. E daí o Senhor fala sobre os olhos, né? Se for bom, tá de boa. Se for mal, você tá todo em trevas. Não tá só o olho, tá todo o corpo. E daí o Senhor vem e fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você me serve, ou você serve o dinheiro. E daí aqui, queridos, é um leque de coisas que a gente vai tratar nesses próximos 4 dias aí. Porque entra uma série de coisas. Porque daí eu posso estar na igreja, servindo a Jesus e tendo como fonte Jesus e acumulando tesouros nos céus. Ou eu posso estar na igreja, servindo a Mamon e acumulando tesouros na terra. E daí, o problema não é o dinheiro. O problema é quando o dinheiro começa a receber um lugar que deveria ser de Cristo. O problema é quando o dinheiro começa a tomar um tempo que deveria ser de Cristo. O problema é quando o dinheiro só tem utilidade para as minhas vaidades e para as minhas necessidades, mas ele não serve a Cristo. O problema é quando... Vocês querem ouvir a verdade, né? Em nome de Jesus. O problema é quando mulheres, eu vou lá e compro uma bolsa de marca de R$800, R$900, eu estou falando de marcas básicas, tá?
Porque uma bolsa hoje, a Arezzo, que nem é uma marca boa, e eu tô falando, queridos, porque eu vejo propaganda, tá? Não é porque eu tenho, não. Porque eu não tenho coragem. Ainda não tenho coragem de comprar. Mas é R$ 1.200. Mas daí você vai lá e fala, nossa, bolsa. Uau, a bolsa. E Jesus não tem problema em você ter a bolsa. Mas para a bolsa você tem fé de comprar e pagar. Mas se o Senhor falar para você dar R$ 1.200 para um irmão, você não tem coragem, porque é muito dinheiro. Se o Senhor falar numa festa para você, traga R$ 1.200 de oferta, você tá doido? Vou dar R$ 1.200 a pastor? Aí está o problema. O problema é quando o dinheiro passou a ser meu Deus. E a minha vida vive em torno dele. O problema, se a gente pegar a sequência, vamos olhar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. A sequência desse texto de Mateus 6, ele vai tratar sobre a ansiedade. Volta lá no Mateus 6. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Então, aqui vem toda uma situação falando acerca da ansiedade e vem falando acerca da paternidade de Deus. Porque o vosso Pai Celeste, final fala, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aqui está o problema. Porque daí eu entro em ansiedade quando eu não tenho dinheiro. Eu entro em preocupação, e queria dizer, eu não estou dizendo a preocupação natural, tá? Porque eu acho quase impossível a gente ter uma conta para pagar, alguma coisa acontecer e você não ter o dinheiro ali no momento. Mas eu estou dizendo aquilo que rouba o seu coração. Sabe? Aquilo que faz você perder a noite de sono, aquilo que faz você ficar agressivo com pessoas, mal-humorado, atacar todo mundo. E daí você fica, a pessoa que está na família fica ali, o que aconteceu, meu Deus? E depois você descobre que é porque o outro não tinha dinheiro. Aí está o problema. Aí está Mamon atuando. Então, queridos, Mamon é muito mais do que eu sou fiel ou não, porque tem um monte de gente fiel em dízimos, primícias e ofertas que estão sendo regidos por Mamon. Porque Mamon estabeleceu uma cultura, porque Mamon estabeleceu uma forma de caminhar, porque Mamon entrou no coração e daí o meu tesouro é esse. E daí Mamon está recebendo a minha adoração. O dinheiro está recebendo. E eu estou dizendo que estou servindo a Deus. E daí, volto a dizer, os meus olhos começam a ficar mal. Ah, não, esse pastor está falando aí das festas, que nas festas tem que dar oferta. Tá aí querendo ganhar dinheiro em cima do povo. Queridos, olha o fundamento. A Bíblia diz que é para fazer. Não é o pastor A, B ou eu que estou dizendo. Eu não escrevi a Bíblia, queridos. Eu nem era viva naquele tempo. É a Bíblia quem está dizendo. Ah, mas tem que dar e tem que ser dessa forma, queridos, é a Bíblia quem está dizendo. Mas o problema não é o dinheiro. O problema é que o meu coração já foi tomado por Mamon. O problema é que Mamon estabeleceu dentro de mim a cultura dele, do reino dele. E na cultura do reino dele não tem espaço para eu servir o Senhor. E daí Mamon está competindo com Cristo. Porque Cristo está dizendo, ei, vem cá, eu sou o bom pastor. Vem cá. E Mamon está dizendo, não vai não. Ele não cuida de você, você tem que fazer, é na força do seu braço. Vem cá, vai, seja avarento. Trabalhe 20 horas por dia. Não vai fazer nada na igreja não, você tem que trabalhar. Não vai guardar sábado não, tô falando agora para empresários, tá? Porque funcionário é complicado, né? Não vai não, você tem que trabalhar, você tem que fazer. Se você não fizer, quem que vai fazer? Se você não fizer, quem é que vai te dar? Tá achando que o dinheiro tá caindo do céu? E Mamon vai estabelecendo culturas e enganos dentro de nós.
E quando a gente vê tudo aquilo que foi acumulado, foi aqui na terra, e a gente não tem nada de peso de glória no céu. Quando a gente vê, quando é colocado na balança, aquilo que o meu dinheiro serviu ao reino, e aquilo que o meu dinheiro serviu aos meus prazeres e às minhas vaidades, eu não estou dizendo, queridos, que a gente não pode ter. Você tem que ter o melhor, já te falei isso. Mas você não pode ter o melhor e dar o pior. A balança tem que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Sabe, eu tenho, mas eu também dou. Eu trabalho, mas a minha confiança está no Senhor. Eu desenvolvo, porque o Senhor está me dando. Tem que estar em equilíbrio. Porque se não estiver em equilíbrio, mostra qual é o lugar que está mais alto. Se estiver mais alto, a questão do reino, você está top. Eu estava falando com a minha filha ontem sobre um presbítero. A gente já congregou no mesmo ministério. Ele diz, aquele homem, eu conheci aquele homem sem nada. Sem nada, sem eira nem beira, andando de bicicleta. E o Senhor prosperou aquele homem de uma forma, queridos, de uma forma que ele é um empresário fortíssimo na cidade hoje. Um homem simples, simples, simples. Você olha ele na rua e fala peão, né? Isso aí. Uma expressão que a gente tem aqui de simplicidade. Mas eu via, queridos, aquele homem, quando ele começou como presbítero, se ele recebesse um presente, ele ganhou uma camiseta, um exemplo. Se a pessoa que desse era alguém próximo, ele perguntava onde você comprou essa camiseta. Se não, ele ia andar na cidade para ver uma camiseta compatível àquela, para tirar o dízimo do presente. O senhor fala para tirar dízimo do presente? Não, não fala. Mas o nível de fidelidade daquele homem, quando ele não tinha, era extravagante. O nível de oferta dele, quando ele não tinha, era extravagante. E o Senhor olhava aquilo e falava, não, esse aqui não está acumulando tesouro na terra não, pode dar mais. Deu mais uma porção, ele continua acumulando tesouro no céu, pode dar mais. E esse homem é grande aqui na nossa cidade hoje. Grande. Então, a questão não é o dinheiro. A questão é se você está usando o dinheiro para servir ou se você está servindo o dinheiro. Se você está servindo o dinheiro, você está debaixo do comando de Mamon. Vou parar por aqui. Amanhã a gente volta. Eu quero começar a falar sobre formas que a gente permite que Mamon atue em nós, sobre comportamentos que nós temos e que são serviço a Mamon, porque nós precisamos consertar nossa vida, queridos. E que nesses dias, sabe, você esteja com o coração aberto para o Senhor, não é para mim. Para o Senhor, para a palavra do Senhor, e que venha sobre você um espírito de quebrantamento, de arrependimento, sabe, de entendimento, de vida, para que você conserte aquilo que tem que ser consertado, para que o Senhor olhe para você e encontre em nós um mordomo fiel. Fale, não, pode dar uma porção a mais aí, porque meu filho está me servindo com tudo que ele tem. Ele está cuidando bem daquilo que a gente está entregando. Que assim seja sobre as nossas vidas, queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te guarde, te guarde, e que a sua mente seja ampliada para entender o que o Senhor tem para você. Amém? A gente volta amanhã para mais um dia da contagem do Homer. Por enquanto a gente fica por aqui. Deus te abençoe, queridos. Shalom, shalom.